A igreja pode sentar. Meus irmãos, como dito no início, nós estamos celebrando o mês da Reforma Protestante. Estamos, às quartas-feiras, estudando a Ordo Salutis, a ordem de salvação. O pastor Felipe tratou da vocação eficaz na quarta passada e hoje nós vamos ver um pouco a respeito da regeneração. E aí, claro, quando se fala em regeneração, que é sinônimo de novo nascimento, a gente lembra imediatamente da conversa de Jesus com Nicodemos. Eu peço que os irmãos abram lá no Evangelho de João, capítulo 3. João 3. Nós vamos ler apenas dos versículos 1 ao 10. Peço que vocês acompanhem a leitura. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Amém. Até aí. Vamos nos dirigir uma vez mais ao nosso Senhor em oração. Senhor nosso, tua palavra verdadeira, eficaz, poderosa, suficiente, foi lida, Senhor. E eu te peço, fala conosco, Senhor, usa-me, apesar de mim, apesar de minha fraqueza, apesar de minha limitação, Senhor, para falar o que o Senhor quer, que todos nós ouçamos aqui nesta noite. E eu te peço, assim como o Senhor já falou e tem falado comigo, fala aos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, aquece nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha só. Para a gente fixar, eu quero hoje falar 3 frases curtas para a gente decorar, tá certo? E eu vou falando ao longo da exposição. Mas a primeira dela, essa que está aí, é o que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repitam comigo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fatal, simples assim. Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Mas vamos lá, rapidamente aqui, sobre essa conversa, né? Vejam que Jesus foi quem puxou o assunto do novo nascimento. O versículo 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. Só que ele respondeu o quê, né? Quando você olha o versículo anterior, Nicodemos não fez pergunta. E ele não fez pergunta sobre novo nascimento. Mas Jesus, em sua sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele sabia que precisava entrar nesse assunto. E aí ele responde dizendo justamente isso, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí é interessante que Nicodemos, ao ouvir a palavra nascimento, interpretou no sentido natural, físico. E se perguntou, né? Oxe,
Se ele fosse nordestino, né? Oxe, como assim? Eu já sendo velho, eu vou voltar para o ventre materno? Né? Não faz sentido. Mas aí Jesus explica, olha, eu estou falando de outro nascimento. Eu estou falando do nascimento da água e do Espírito. Nascer de novo, portanto, é nascer da água e do Espírito. Não o nascimento natural, mas um nascimento sobrenatural. E aí Nicodemos indaga, né? Ele continua com a cabeça confusa. Como pode ser isso? E aí Jesus, antes de prosseguir com a conversa, com as explicações, e aí tem um longo diálogo aqui, mas ele faz uma indagação, não sei se os irmãos percebem, mas com uma leve ironia, né? Assim dizendo, rapaz, você é mestre de Israel e não compreende isso? Tipo assim, Jesus deu a entender que Nicodemos, quando ouvisse sobre nascer de novo, era para ele ter imediatamente sacado. Só que isso não aconteceu, a gente sabe, pela reação de Nicodemos. Mas por que será que Jesus assumiu que Nicodemos já deveria ser bem instruído a esse respeito? Porque, tecnicamente, é a primeira vez na Bíblia, na história da redenção, que aparece nesses termos o nascer de novo. Mas lembrem-se que Jesus ele explicou o nascer de novo como o nascer da água e do Espírito. E é interessante que tem alguns textos do Antigo Testamento, e Nicodemos era mestre em Israel, profundo conhecedor das escrituras hebraicas, as escrituras da Antiga Aliança, que tem vários textos que ligam água e Espírito. E aí eu quero citar só alguns deles, pode botar aí, Milena. Só para a gente ver por que Jesus assumiu que Nicodemos deveria saber. Um deles está lá em Isaías 44:3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja que derramar água e derramar espírito estão aí em paralelismo. Ou seja, água e espírito. O texto mais conhecido, digamos assim, é o de Ezequiel 36, que liga essas duas ideias. E diz assim, e aqui Ezequiel está profetizando a respeito da nova aliança. Ele diz, então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É interessante que isso aí está no capítulo 36. Na leitura alternada nós lemos que capítulo? O 37, que fala da visão num vale de ossos secos. O capítulo 36 leva ao 37, aquela visão da qual a gente leu agora há pouco. E aí também, pode passar, Milena, Davi, antes de Isaías, antes de Ezequiel, ele já tinha também ligado essas ideias naquela sua oração de confissão e arrependimento no Salmo 51. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Veja que a ideia de água purificando e do espírito
renovando, também aparecem aí conjugadas na oração de Davi. Então vejam, isso aqui é só uma amostra do que há no Antigo Testamento, do que Nicodemos conhecia. E por isso que Jesus disse, você deveria saber do que eu estou falando. Eu estou falando sobre isso aí, do qual Davi falou, do qual Isaías falou, do qual Ezequiel falou. Gente, ser cristão verdadeiro, significa ser nascido de novo. Isso é ser convertido. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os que não nasceram de novo, eles são como zumbis, mortos-vivos. É assim que Paulo fala deles em Efésios 2. Quando, falando de nosso passado, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós como zumbis andávamos, fazíamos coisas, mas espiritualmente, vitalmente, estávamos mortos. Então, vir para Cristo implica que você, primeiro, nasça de novo. Você tem que sair de um estado de morte para a vida. É por isso que isso é chamado de novo nascimento ou regeneração. Olha só, a regeneração ela tem algumas características. Eu vou passar aqui mais rapidamente com vocês, mas é importante vocês atentarem bem para isso. Em primeiro lugar, a regeneração ela é invisível ou misteriosa. Pode passar, Milena. Ela é invisível ou misteriosa. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa misteriosa, né? O alto e sublime, que habita no santo lugar, habita também com o contrito para o vivificar. E, como Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Diferentemente do nascimento natural, você está lá, nasceu a criança. O nascimento espiritual, o novo nascimento, ele é invisível, ele é interno. As pessoas vão ver os frutos, mas não vão ver a pessoa, uma pessoa nascendo. Até porque a pessoa continua a mesma, só que é instalado nela um novo princípio, uma vida espiritual que ela não tinha. Em segundo lugar, pode passar, Milena. Em segundo lugar, a regeneração ou o novo nascimento é apenas o começo da nova vida. Gente, você já nasceu adulto? Não, né? Você nasce recém-nascido. O novo nascimento é assim também, sabia? Você está iniciando a sua nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Antes, crescei na graça, eu estou citando na sequência, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. E, como o pastor pregou domingo, em Filipenses 2, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Veja, você tem uma nova criatura, você vai precisar crescer, você vai precisar desenvolver. Então, a regeneração, assim como fazendo paralelo com a vida física, ela é o início de um processo. E esse processo se chama santificação, não é? Como ainda vai ser visto nos próximos estudos. É interessante, gente, que
a gente fala em salvação muitas vezes pensando em um dos pontos da ordem de salvação. Mas a salvação na Bíblia, ela é uma espécie de combo. Ela tem várias coisas embutidas. É por isso que a gente está estudando a ordem de salvação. Essa ordem não é necessariamente cronológica, cada coisa uma depois da outra. Mas ela é uma ordem lógica das coisas que acontecem. E a gente começou vendo que primeiro Deus nos chama, a vocação eficaz. E aí tem um novo nascimento. Aí você vai crer e se arrepender. Essas duas coisas são chamadas também de conversão. A gente tem a adoção, a justificação. Tudo isso nesse combo de salvação. A gente tem a santificação e, no final, a glorificação. O novo nascimento, portanto, é um desses passos na salvação. Certo? Mas vamos lá. Em terceiro lugar, a regeneração, ou novo nascimento, ela é soberana ou monergística. O pastor também falou sobre a questão do monergismo na quarta passada. E aí está alguns textos, eu quero chamar a atenção para o de Tiago 1:18, que diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha só, pelo seu querer, não pelo nosso. Ele nos gerou pela palavra da verdade. E aí, 2 Coríntios 2, 12-14, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, somente se você for nascido de novo pela vontade soberana, monergística do Senhor, é que você vai estar capacitado, habilitado a compreender as verdades espirituais. E por último, não se percam, a regeneração ela é invisível, ela é apenas o começo da nova vida, ela é soberana, e por último ela é permanente. Ou seja, a gente fala aqui já da perseverança. E aí tem aí alguns textos, 1 João 2,19, que diz, aquele texto conhecido, né? Alguns saíram do meio de nós, mas é assim mesmo. Se eles saíram é porque eles não eram do nosso. Se fosse, teriam ficado. Simples assim. João, ele costuma assim, ser bem direto. E aí a gente tem Romanos 5, 1 e 2, que é um texto bastante conhecido, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nós tivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. E também, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará. Não é talvez, ele vai vivificar também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. E aí em casa vocês também leem os versículos 29 e 30 do capítulo 8, que o pastor também se referiu a eles na quarta passada, certo? E vocês veem como o que acontece com o novo nascimento não se perde. Uma vez que se inicia o processo de salvação, ou seja, uma vez que você entra, você não adquire o combo, uma vez que você entra, que você é chamado soberanamente ao combo da salvação, ela vai até o fim, vai até a glorificação. Ainda sobre esse tema, pode passar, menino. É interessante observar o seguinte, que nesses textos aqui,
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, na conversa de Jesus com Nicodemos. Ou lá, textos de 1 João. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ou 3:9, que fala que é nascido de Deus. É interessantíssimo notar que o tempo verbal aí no grego, isso não aparece na tradução, né? Mas é o tempo chamado de aoristo, perfeito, que indica um ato único, sem repetição, e com efeitos profundos e permanentes. Ou seja, o novo nascimento, a regeneração, ela é permanente, ela não se repete. Interessante que, aqui um parêntese, tá? Um parêntese. Às vezes a gente fica debatendo, né, teologia ligada à salvação, a respeito da perda da salvação. E às vezes a gente fica meio cismado e até descabriado, às vezes, com alguns textos bíblicos que parecem afirmar que algo se perde. A fé, a Bíblia, ela indica que existe fé que não é uma fé salvífica. Existe uma fé fingida, uma fé falsa. Existe uma resposta temporária ao Evangelho. Lembram da parábola dos solos? Jesus disse, aquele recebeu com alegria a palavra e permaneceu por um tempo. Mas depois... E aí a gente fica, Existe também falso arrependimento. Arrependimento que... E o Antigo Testamento é repleto de exemplos nesse sentido, que não eram arrependimentos reais. E aí o Senhor Deus fala, quem me dera que esse povo tivesse coração para sempre temer o meu nome, mas ele faz a aliança aqui para, no outro dia, violar, quebrar. Mas veja, por que eu estou falando isso? Porque, de fato, há sinais falsos de fé, de arrependimento, de resposta ao Evangelho. E a gente não tem... Isso não significa que a pessoa perde a salvação. Quando a Bíblia fala do novo nascimento, olha só, é por isso que eu estou falando disso aqui, esse parênteses é para isso. Ela nunca fala de alguém perder. Fala de alguém morrer depois desse novo nascimento. Então vejam, a fé falsa, o arrependimento falso, é de pessoas que não nasceram de novo. A Bíblia sempre trata o novo nascimento como algo definitivo, permanente, inquebrável. Então, a gente afirma categoricamente, ninguém perde a salvação. Agora, há pessoas que professam a fé, que professam estar arrependidas, que seguem o Evangelho por um tempo e que se perdem, mas porque nunca nasceram de novo. Então, o novo nascimento ajuda bastante. Também nessa hora. Gente, eu disse que eram 3 frases, não era? Qual foi a primeira? Quem decorou? Vamos lá, repetindo? Podem ir lá em João 3, no versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a outra frase, as outras 2. Olha só, nós estamos celebrando o mês da Reforma Protestante, não é isso? E por isso a gente precisa fazer 2 afirmações adicionais a respeito da regeneração. São afirmações polêmicas. Veja, polêmica no sentido técnico, antigo, da palavra polêmica. Hoje a gente fala, isso é polêmico. Mas quando eu falo polêmica, é no sentido assim, que é uma afirmação contra algo. Isso faz parte, por exemplo, da apologética, da defesa da fé. E aí a gente vai fazer 2 afirmações, ambas a respeito do novo nascimento.
Uma contra o catolicismo romano e outra contra o arminianismo. E aí vem lá a segunda frase. Curta, belezinha, para a gente decorar. Bota aí, Milena, por favor. O batismo não salva. Vamos repetir? O batismo não salva. De novo. O batismo não salva. Olhando para o irmão que está... Não. Isso é péssimo, né? O batismo não salva. Pode passar, Milena. A gente fala isso porque entre os pontos da reforma estava a investida contra a ideia da regeneração batismal. Ou seja, que o batismo faz nascer de novo. Sabe o nascer da água e do Espírito? A tese católica, que é até hoje oficial, é que água aí é a água mesmo real do batismo. Que concede, que transmite, que infunde o Espírito. E aí há, portanto, o novo nascimento. Mas, contra isto, a gente deve lembrar que o nascer da água é uma imagem da purificação, da lavagem feita pelo Espírito. E aí, Tito 3, 5 a 7. Preste bastante atenção nesse versículo, nessa passagem. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante, olha só, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente. Não a água que o pastor ou o padre derrama sobre nós, mas o Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós. Isto é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí também a gente deve lembrar daqueles textos do Antigo Testamento, todo falando disso, né? Aspergirei água pura sobre vós, tudo como sinal de purificação, como uma imagem de purificação da lavagem feita pelo batismo. A lavagem da qual o batismo é um símbolo, ela simboliza. E aí a nossa confissão de fé diz assim: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Veja, é um sinal e selo do novo nascimento, mas não é o novo nascimento. Então vamos repetir a nossa frase: o batismo não salva. Significa então que eu posso optar, me batizar ou não, que não é importante? De jeito nenhum. Mas ele não salva. Ele simboliza, ele sela a salvação. Certo? Tranquilo? Aí? E aí nós vamos para a nossa terceira e última frase. Facinho de decorar, gente. A regeneração precede a fé. Vamos lá? A regeneração precede a fé. Se você achar essa frase assim meio não tão clara, você pode usar, eu botei ali uma alternativa. Primeiro nasce de novo, depois crê. Você pode decorar assim também. Dá no mesmo. Primeiro nasce de novo, depois crê. Ou seja,
o novo nascimento vem antes da fé. Isso aqui, gente, é uma afirmação contra o arminianismo, para quem a fé vem antes do novo nascimento. E aí a gente afirma que para crer, você precisa estar vivo. Simples assim. Crer é como se fosse o seu ato de respirar depois que você nasce. Nasce de novo, a gente está falando de um nascimento espiritual. Mas você não vai crer enquanto você está morto em seus delitos e pecados. Você vai crer depois que você nascer de novo. É interessante que essa inversão da ordem da salvação aí pelo arminianismo é para reforçar a ideia sinergística, de sinergismo, de auxílio, de participação humana e divina na salvação. Mas não somos nós, por meio da nossa fé, que agimos em conjunto com o Espírito Santo para o novo nascimento. Antes do novo nascimento, você está morto. Você não decide nascer. Assim como você não decidiu nascer na sua vida, digamos, natural. E o que é que acontece? Se não é assim, se a regeneração, de fato, antecede a fé, o que é que acontece? Como é que isso se dá? E aí eu quero voltar para o texto lá de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. E aí eu vou ler só alguns versículos aqui. Versículo 4. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Percebem que Jesus pega essa imagem aqui do vento, quando vai falar lá com Nicodemos. Gente, novo nascimento é isso aqui. Novo nascimento é um milagre. Novo nascimento é uma nova vida, que você não tem a menor participação no recebimento dela. Depois que você nascer de novo, sim, você vai ser chamado a crer e arrepender-se de seus pecados. Mas é interessante que até isso, que digamos, são as condições para nós, até isso são dons de Deus. A Bíblia fala claramente que a própria fé e o próprio arrependimento são dons de Deus. Então, gente, concluindo, terminando, isso é a regeneração. E aí caberia uma pergunta, já que estamos tratando de reforma protestante, uma pergunta em tom polêmico. Católicos e arminianos, vocês são mestres na igreja e não compreendem essas coisas? O vento sopra onde quer. E a palavra para vento e para espírito é a mesma. O vento sopra onde quer, o Espírito sopra onde quer.